O movimento pelo voto feminino começou no final do século XIX. A Nova Zelândia, pela liderança de Kate Sheppard, foi o primeiro país a garantir o direito em 1893. No Brasil, as mulheres conquistaram o direito ao voto em 1932. Antes disso, em 1928, Luísa Alzira Soriano Teixeira foi a primeira prefeita eleita no país e na América Latina. Ficou 2 anos à frente da Prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte. O estado foi o primeiro a regulamentar o sistema eleitoral sem distinção de sexo. Por isso, também registra a primeira eleitora, a professora Celina Viana, que solicitou o registro para a eleição municipal de Mossoró, também em 28. Outras mulheres votaram, e embora os votos tenham sido anulados, a ação impulsionou a lei aprovada 4 anos depois. 88 anos se passaram, somos 52,5% do eleitorado do país. No entanto, esse número ainda não se reflete nos espaços de poder. A gente não vai conseguir resolver uma questão que é milenar, não é nem secular, é uma questão milenar do apagamento do feminino enquanto uma característica de uma hora para outra. E o fato da mulher fazer parte das decisões no espaço público confronta uma tradição milenar. E isso daí mexe com arquétipos, mexe com a questão psicológica, com a autoestima. E em nome, de repente, de uma paz familiar, as mulheres vêm também nesse padrão histórico, abrindo mão de uma felicidade individual. Esse, então, é um fator social e psicológico. O outro, daí, na prática, no dia a dia, né, nessa questão material que a gente está aqui, as mulheres participam da política de várias formas. A política enquanto uma ação para o bem comum, não política eleitoral. Quando tem um coletivo, a gente vê muitas mulheres botando a mão na massa, fazendo acontecer, liderando, fazendo. Então, elas estão fazendo política, mas não reconhecem seu capital. Quando algumas delas reconhecem esse capital e vão pensando, opa, eu posso contribuir mais, e entram para o partido político, começa uma nova trajetória. Os partidos representam uma realidade que a gente vê nas casas legislativas e no executivo. Exatamente o que a gente vê lá de subrepresentação, de falta de voz, de respeito em relação ao protagonismo feminino, a gente vê nos partidos. Ali começa uma decepção, uma barreira muito grande dessas mulheres. A lei eleitoral determina o preenchimento mínimo de 30% para candidaturas femininas em eleições proporcionais. E em 2018, o TSE estabeleceu que os partidos apliquem iguais 30% do Fundo Público de Financiamento para campanhas de candidatas, condição para a liberação dos recursos. Aqui no estado, a cada eleição o número de candidatas e eleitoras aumenta, mas a paridade ainda está distante. Dos 497 municípios gaúchos, somente 34 são governados por mulheres. Ou seja, menos de 10%, né? Mas no Brasil, a média de 10% a 12%. A presença nos parlamentos municipais também, sendo que é no município que deve iniciar a liderança política feminina. É muito tímido o número de mulheres eleitas no Brasil, né? Nós ocupamos a posição 132 num ranking da União Interparlamentar, que é uma união, né, mundial, que analisa a democracia, né, a maturidade, o grau de maturidade das democracias dos países. E um dos elementos é a quantidade de mulheres, a representação feminina. É preciso reconhecer que as mulheres são julgadas de uma forma muito mais rigorosa e isso sim reflete na tua opção, né, por se manter, né, neste ambiente que é tão hostil ao teu trabalho, né? Para a professora Luciana, ainda é preciso quebrar resistências e naturalizar a presença da mulher nos espaços decisórios. E mais. Para chegar realmente a essa questão mais igualitária, porque o desafio é a eleição representativa, em termos de quantidade, mas também depois de qualidade, que é o quê? As mulheres estarem lá com voz, é ter poder com poder.